O que pode configurar conflito de interesses? Por que é importante para uma empresa compreender o que é conflito de interesses? Como que o compliance pode auxiliar qualquer empresa a evitar que esses fatos aconteçam dentro da organização? Meu nome é Jéssica Fernandes, sou advogada, professora especialista em compliance e esse aqui é o nosso canal Responde Direito, onde nós trazemos semanalmente, toda quinta-feira às 8 horas da manhã, o nosso Café com Compliance. E hoje no nosso Café com Compliance é justamente sobre conflito de interesses que nós conversaremos. Então, o que é esse tema? Por que ele é pertinente para a empresa? E como evitar que esses fatos aconteçam dentro da organização? A nossa missão aqui com o Café com Compliance é auxiliar advogados a dominarem o compliance e atingirem o reconhecimento profissional. Então, se esse for o seu objetivo, fica comigo em mais uma aula que eu tenho certeza que ela auxiliará você a chegar mais perto desse resultado. Antes de mais nada, curta aqui esse vídeo, encaminhe esse vídeo para os seus colegas para que esse conteúdo chegue mais perto de outras pessoas, disseminando assim a nossa missão da integridade. Vamos bater um papo agora sobre conflito de interesses? O que seria então conflito de interesses? Resumidamente, é quando existe uma divergência entre os interesses do funcionário para com os interesses da empresa. Então é como se o funcionário ele agisse contra a maré, como se ele agisse na contramão, ferindo o que é importante para a empresa, os valores, os princípios, as questões éticas. Ele age de acordo com a sua preferência e não de acordo com aquilo que é preconizado pela empresa, pela organização. Então tudo aquilo que ele entende como interesse próprio, ele não coloca, ele não pensa no interesse da organização, ele age como bem entende. Conflito de interesses é uma das principais ameaças da integridade hoje em dia dentro das organizações. Então, se a gente lembra disso, abre espaço para diversas irregularidades. Quando o funcionário, quando os colaboradores se colocam nessa condição do conflito de interesses, nós estamos diante da possibilidade de inúmeras ameaças à integridade por força de uma série de irregularidades. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Um exemplo, conflito de interesses. Utilizar os ativos da empresa para benefício próprio. Então é aquele momento, por exemplo, que um funcionário utilizando daquele veículo que é da empresa para fins particulares. Concorda comigo que existe aí um conflito de interesses? Ao mesmo tempo, um funcionário utilizando a impressora da empresa para imprimir as coisas pessoais, utilizando os ativos da empresa para benefício próprio. Isso é um exemplo de conflito de interesses. Outro problema, outra irregularidade que fere muito a integridade: tomar decisões que beneficiam terceiros por interesse próprio. Então eu vou te dar um exemplo aqui. Suponhamos que o Flávio, que está aqui comigo na gravação, ele seja responsável pelo departamento de compras da minha empresa. Eu confio no Flávio, o Flávio trabalha comigo. Ele nessa condição, tendo na mão o poder de tomar uma decisão, o que o Flávio faz? Entendendo que ele possui ali uma cunhada que pode ser fornecedora da empresa, ou que ele tem algum amigo que pode ser fornecedor da empresa, o que ele pode fazer nessa situação? Eu vou fechar esse contrato aqui com você, cunhada, você me repassa 10% desse contrato? Eu favoreço aqui, eu beneficio você, que é um terceiro nessa relação, mas em contrapartida eu tenho algum favorecimento, então acontece aí uma fraude corporativa. Lavagem e desvio de dinheiro seria uma possibilidade também de irregularidade. Negociações antiéticas. Quando o negociador, o funcionário que possui na mão o poder de tomar uma decisão diante de uma negociação, coloca à frente dessa negociação os interesses pessoais, pensando em benefício próprio ou em benefício de terceiros, a pessoa que está envolvida nessa negociação. Outro exemplo muito comum também que pode vir aí desses conflitos de interesse, uma irregularidade que fere a integridade, são os casos de assédio moral. A pressão para cometer uma fraude corporativa, a pressão no cumprimento de uma meta, corrupção e fraudes, totalmente interligada a essa ideia de conflito de interesses. Se existe alguém se beneficiando por trás dessas atitudes, dessas ações, existe uma grande possibilidade também de que uma fraude ocorra, de que uma corrupção ocorra. Ao ovo. Começa a gravar, é o carro do gás, é o carro do ovo.
É tudo aqui, minha gente. É tudo. Olha lá, olha o ovo, olha o gás, olha o gás. Cadê meu gramofone? Que agora eu vou cantar. Decidi que agora eu vou cantar. Caramba, bora, vai lá. Outro exemplo muito comum também quando a gente fala aqui de conflito de interesses são as relações de parentesco. Será que dentro de uma empresa convém realmente para a empresa, quando a gente pensa em gestão de riscos? Lembra das aulas anteriores? Questão de impacto, probabilidade, análise desse risco. Será que quando a gente pensa em gestão de riscos, é vantajoso para a empresa manter no mesmo departamento duas pessoas que são parentes? Ah, Jéssica, não vejo problema. Será que não? Tanto pelo conflito na questão de tomar uma decisão pensando em interesse próprio, quanto, por exemplo, na ausência dessas duas pessoas dentro de um departamento. Outro ponto, a empresa também precisa se atentar nessas relações de parentesco com a lida com o poder público. Se eu estou falando de um cargo que trabalha com licitações e essa pessoa ela tem um grau de parentesco bem próximo com um servidor público que atende diariamente, será que a empresa não está em um risco de conflito de interesses? Preocupado com a integridade, com a corrupção, com a fraude corporativa? Esse exemplo que eu falo para você agora, eu tenho certeza que você já viu em algum momento da sua carreira. Proibição de recebimento de presentes dentro de uma empresa. A empresa pode permitir que os funcionários recebam presentes? Será que aquela pessoa, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Se é uma indústria farmacêutica, ela pode presentear o médico, a clínica que emprega esse médico, pode autorizar que esse médico receba uma viagem da indústria farmacêutica? O hospital pode permitir que os médicos recebam viagens de presente? Recebam cruzeiros de presente, celular de presente, notebook? Pode permitir? Por quê? Será que não existe aí um interesse por trás desse presente? Buscando um benefício de terceiro, um favorecimento? Olha, sou uma indústria farmacêutica, eu vou te presentear aqui com essa viagem, depois você indica, prescreve meus medicamentos lá dentro daquele hospital. Conflito de interesses. Algumas empresas já colocaram isso em políticas internas com relação à proibição. E aí agora eu vou te fazer uma pergunta. Eu queria que você respondesse para mim aqui no bate-papo, aqui nos comentários desse vídeo. Se você já falou para mim aqui, já respondeu para mim, não pode receber presentes. E se for uma caneca como essa aqui, ó? Um médico de um hospital ganha uma caneca, por exemplo, assim, com a minha marca, Responde Direito. Ele pode receber essa caneca? Você falou pra mim, provavelmente você respondeu pra mim que acha que não é correto um médico ganhar uma viagem. Provavelmente você disse isso. Você tá lá no hospital, não é correto ele ganhar uma viagem. Mas seria correto, então, ele receber de presente uma caneca como essa? A empresa deveria permitir que ele receba essa caneca? Ou deve proibir o recebimento de presentes de modo geral? Qual que é a sua opinião? Responde para mim aqui nos comentários. Por que eu te faço essa pergunta? Existe uma grande divergência com relação, por exemplo, a essas normas. Pela cultura empresarial, algumas empresas trazem, claro, a proibição total. Não pode receber presente, não tem nenhuma exceção. Outras empresas colocam que pode receber presentes de até R$100. Então, por exemplo, essa caneca entraria nesse recebimento de presentes. Existe uma divergência tanto quanto por parte dos profissionais de compliance ao tomarem essa decisão de estipular isso na política interna, quanto da própria cultura empresarial. Por exemplo, se é uma empresa que ela possui a cultura do Japão, pode ser que a alta administração, que já vem dessa cultura, não permitam essa proibição porque é uma cultura no Japão a troca de presentes. E como evitar que casos de conflito de interesses aconteçam dentro de uma empresa? Uma boa avaliação de riscos auxilia o compliance a adotar boas práticas. Quando nós lembramos do compliance, dentre os principais objetivos, nós temos a alteração da cultura organizacional. Se a gente entra hoje dentro de uma empresa, criando uma norma interna, criando uma norma que proíbe, por exemplo, recebimento de presentes, que fale sobre ética, que fale sobre integridade, o nosso principal objetivo não é a punição, não é ter uma norma com esse caráter punitivo que pode ensejar uma advertência para um colaborador.
Quando nós fazemos os treinamentos corporativos, o objetivo também é pedagógico, assim como as punições, assim como as normas internas. E se a gente olha com esse olhar pedagógico para toda essa transformação que o programa de compliance gera dentro de uma organização, o objetivo é um só: a alteração da cultura organizacional, para que todos compreendam que é preciso fazer o certo simplesmente porque é certo e não porque existe alguém fiscalizando. Quando a gente olha para a ideia do programa de compliance com essa ideia de reorganização, de evitar os casos de conflitos de interesses, nós estamos falando daquele método de 3 pontos, PDR: prevenir, detectar e remediar. Se a gente lembra da prevenção para evitar casos de conflitos de interesses, imediatamente nós lembramos mesmo de normas internas, treinamentos corporativos, gestão de riscos. Ao falarmos sobre detecção, nós lembramos, por exemplo, de canal de denúncias, as investigações internas. Em remediação, toda essa questão do monitoramento do programa de compliance, da revisão da gestão de riscos, que é um organismo vivo. Dentro dessa ideia de PDR, o que nós encontramos? Os pilares de um programa de compliance. Então, ao falarmos sobre conflito de interesses, passando pelo primeiro pilar, é fundamental orientar inclusive a alta administração sobre esses pontos. É fundamental falarmos e aplicarmos dentro de uma empresa gestão de riscos. O que é gestão de riscos? É aquele pensamento estratégico, analisando todas as decisões e tudo aquilo que acontece dentro de uma empresa, pensando qual o impacto dessa decisão e qual que é a probabilidade que esse evento danoso aconteça caso eu tome essa decisão. Impacto e probabilidade. Além da gestão de riscos, não adianta nada eu identificar esse risco, mas não buscar medidas para mitigar esse problema. E aí é onde entram os controles internos. Então, apoio da alta administração, gestão de riscos, controles internos. Quais controles internos que poderiam ser criados para evitarmos casos de conflito de interesses? Regulamento interno, código de conduta, treinamento corporativo, políticas internas. Além dos controles internos, nós já lembramos aí das normas internas, do código de conduta da empresa, que é onde a empresa externa tudo aquilo que é importante para ela. Quais são os valores dessa organização? Lembra que no comecinho da aula eu comentei com você que conflito de interesses é divergência entre os propósitos de alguém, de um colaborador ou de um terceiro, diferentes dos propósitos da empresa? Qual que é o objetivo da empresa? Quais são os valores da empresa? Então, se um colaborador ele está ferindo essa diretriz da empresa, o que é importante para a empresa hoje, como que a empresa consegue identificar? Então, nós falamos aqui de canal de denúncias, investigações internas, procedimentos de investigação. Então, o questionário de due diligence é para conhecer o terceiro. Será que esse terceiro é confiável? Será que existe algum conflito de interesses nessa nossa possível nova relação contratual com esse terceiro? Então, dentro desses 9 pilares da implementação de um programa de compliance, nós temos a ideia da prevenção para evitarmos que os problemas de conflitos de interesses aconteçam dentro de uma empresa. Então, hoje, lembra no início da nossa aula, ao criarmos esses mecanismos para evitar casos de conflito de interesse, nós estamos evitando casos de assédio moral, fraudes corporativas, escândalos de corrupção, que podem abalar a imagem e a reputação da empresa. Resumidamente, é isso. Diante desses relatos, repara a quantidade de oportunidades que nós temos de trabalho. Hoje, a partir do momento em que você domina o compliance, você pode simplesmente trabalhar elaborando normas internas ou somente com treinamentos corporativos, ou levando de fato essa adequação através dessa estrutura de um programa de compliance para dentro de uma organização. Conta aqui para mim nos comentários o que você achou mais relevante dentro dessa ideia de conflitos de interesses e por que é importante essa prevenção para a empresa. A gente sempre encerra o nosso café aqui trazendo uma frase de impacto que resume tudo isso que nós abordamos aqui, e a frase de hoje é: o que algumas pessoas fazem por amor é incrível, mas o que fazem por interesse é inacreditável. E é isso que a gente precisa ter em mente. Se nós estamos falando de empresa, nós estamos falando de pessoas.
Conflito de interesses é quando existe divergência de interesses entre empresa, colaboradores e terceiros. E uma pessoa que possui um interesse em busca de um benefício próprio, ela faz coisas inacreditáveis. Então é onde nós estamos falando aqui de gestão de riscos e controles internos. Toda e qualquer empresa precisa. Se você está chegando aqui pela primeira vez, na quinta-feira que vem nós temos outro encontro aqui. Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, compartilhar esse conteúdo com os seus amigos e a gente se vê na próxima aqui, se Deus quiser. Tamo junto!